Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, começando bem esta nossa quarta-feira. Fizemos o nosso momento de oração, colocamos diante de Deus as suas intenções desde já. Mas é claro que você ainda pode participar mandando seus pedidos de oração através do telefone e que aparece no seu vídeo, 0 operadora 19 3871 9620 e também pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Através desses dois meios, você pode mandar o seu pedido de oração, os seus agradecimentos, sobre quais intenções você gostaria que nós hoje rezássemos por você, pela sua família. Tem alguém doente que precisa da sua oração, da nossa oração? Então manda para a gente que a gente faz questão de ler aqui durante o programa Você Pode Ser Feliz. E como eu dizia antes, nós vamos hoje conversar sobre essa questão do leigo, o papel do leigo dentro da igreja, a questão da vocação, aquilo que o Papa Francisco disse sobre o papel dos leigos dentro da igreja, batismo, ou seja, nós vamos falar sobre muitas coisas nesta manhã. Espero que dê tempo para a gente conversar sobre tudo aquilo que a gente gostaria. E para a gente bater esse papo de maneira muito tranquila, eu tenho aqui já presente o nosso estúdio Delfim Carneiro. Seja bem-vindo, Delfim, no nosso programa Você Pode Ser Feliz. Bom dia. Bom dia. Como você vê essa questão da vocação? Por exemplo, quando a gente fala de trabalhos dentro da igreja, a gente percebe que é preciso ter uma vocação. Não só vocação sacerdotal, não só a vocação para religiosas, freiras, mas a vocação como um todo. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo isso da seguinte maneira. Eu, por exemplo, eu fui seminarista. A minha primeira vocação, digamos assim, seria ser padre. Porque eu vivo na igreja desde quando nasci, sempre na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração. E eu vivia sempre... Eu aprendi latim antes de aprender português. Com 7 anos eu já fui coroinha. Então, no seminário você ficou quanto tempo? No seminário eu fiquei 4 anos. Eu fiz o ginásio no seminário dos Missionários do Sagrado Coração. Essa foi a sua primeira? Na verdade, eu seria assim... Se no catolicismo fosse permitido o padre se casarem e tudo mais, provavelmente eu seria padre hoje, certo? É que a minha vocação, a minha vontade de ser pai, essa vocação de ser pai, falou mais forte dentro de mim, né? Você tem quantos filhos? Então, eu tenho 4 filhos. E é uma experiência muito gratificante. Eu nunca fui de memorizar muito os momentos da minha vida, mas o dia que nasceu meus filhos... Momento especial. É muito especial. Essa questão da paternidade é muito presente para você, então? Sim. E quando eu fui avô, então, uma coisa... Nossa, que bom, é uma experiência muito... Então, isso é vocação. Isso é vocação. Então, eu acho que, como pai... Eu seria muito melhor cristão do que isso, como sacerdote. Mas nunca deixei de agir na minha comunidade. Eu, quando era jovem, eu fazia parte da comunidade na época. Era uma comunidade muito ativa. Não sinto hoje que a comunidade de jovens seja tão ativa como foi na minha época. Talvez porque hoje eu não participo mais delas e tudo mais. Na época, como a gente participava de uma maneira muito efetiva, muito mais ativa, né? Talvez a gente tenha sentido isso melhor. E continuei participando, sempre procurando dar o meu testemunho. Né? E depois de participar dessa comunidade, eu continuei participando. Participei de outras pastorais, mas a pastoral que eu mais participei, que participo até hoje, é a pastoral do batismo. E aí eu tento dar a minha contribuição no que se refere à evangelização. Mas você sabe que eu acho que é importante isso que você diz em relação à questão a descoberta da vocação, aquilo que mais, de fato, nos dá a intensidade quando a gente está vivendo. Por exemplo, quando você fala da paternidade, né? A questão até você se emociona com isso, porque, de fato, quando a gente
se sente livre e verdadeiro dentro daquela vocação específica, a gente acaba vivendo com mais intensidade mesmo. Quer dizer, aquilo que a gente faz acaba sendo testemunho daquilo que a gente revela. Então, por isso que é bonito, né? Essa questão da paternidade, falar dessa vocação também, sim, não é? Pode falar. E eu sinto que, por exemplo, o fato de você ser pai é uma responsabilidade muito grande, porque nós chamamos Deus de pai. E os nossos filhos vão enxergar na gente a imagem de Deus. E com essa imagem... E essa é uma responsabilidade muito grande. Exato, exato. Eu acho assim, é claro que quando a gente tem essa ideia da nossa vocação primeiro, é claro que a gente nunca sabe como vai ser o nosso futuro, como que a gente vai desempenhar aquela vocação específica. Mas tendo isso como referência é muito bom. Eu acho que é importante dizer isso, né? A figura de pai que as pessoas têm, né? A sua responsabilidade como pai de transmitir isso. Sim. Eu acho que isso ajuda os filhos, as outras pessoas a se relacionarem melhor com o próprio Deus, não é? Com certeza. Por esta imagem que você tem, né? Isso. Então, a vocação é um dado importante na nossa vida. Eu acho que é importante você que acompanha o programa Você Pode Ser Feliz de hoje, pensar um pouco nisso. A vocação para a qual Deus te chamou. A gente não sabe qual, algumas pessoas ainda não descobriram, não redescobriram a sua própria vocação e a partir desse bate-papo de hoje, é importante que você pense nisso. Como é que você está vivendo a sua vocação dentro da sua igreja ou dentro da sua família ou até mesmo dentro do seu trabalho? Por falar em trabalho, você disse que ficou 4 anos no seminário. Isso. Dos missionários, em Pirassununga foi isso? Foi em Itajubá. Itajubá, isso. Interior de Minas. Itajubá, isso. E depois você falou que trabalhou 25 anos como... Então, eu me formei engenheiro e trabalhei 25 anos, né, como engenheiro em telecomunicações. A minha especialidade é telecomunicações. E hoje você trabalha com... E hoje, depois que eu me aposentei, hoje eu sou professor, que também foi era uma intenção minha desde de quando eu era jovem, um dia, no final, ser professor. Então, hoje eu sou professor de escola técnica. Você percebe que há uma certa dificuldade hoje em trabalhar essa questão de ser professor? É mais difícil hoje ou não? A gente sente uma certa dificuldade, sim. Tem algumas coisas que eu tenho uma certa dificuldade de entender a postura do aluno de hoje, né? Hoje, com certeza, os jovens têm muito mais oportunidades de estudar do que na minha época. Na minha época, para a gente estudar, principalmente quem era de família pobre, né, humilde, a gente não tinha muitas opções. Era um trabalho... E quando a gente conseguia uma opção, a gente se agarrava a essa oportunidade com unhas e dentes. Hoje, com os meus alunos, eu percebo um pouco... Não sei se é falta de perspectiva ou o que é, mas eles não percebem que a oportunidade que eles estão tendo. Então, eles desistem fácil, eles não se esforçam muito, né? Sim. Então, mas eu não sei se isso é uma impressão minha ou nossa, da classe de professores. Uma falsa impressão, não sei. A gente não entende muito bem quais são as dificuldades que os alunos têm. Tem alunos que têm muitas dificuldades, né? E infelizmente, o ensino hoje em dia não deixa muito a desejar. Então, e talvez seja isso. Porque também eu acho que essa questão de coisas imediatas que as pessoas precisam, que a juventude até precisa, né? Sim, tudo é para ontem, tudo é para isso, ontem, não tem às vezes uma certa paciência de esperar, não é? Isso. Então isso pode atrapalhar também. E também eu acho a falta de perspectiva também. Infelizmente, muitas vezes ele não vê, fala assim, bom, ok, eu vou estudar, mas ele não vê oportunidade dentro daquilo que ele gostaria de fazer, essas coisas desse tipo. Então, olha só, nós estamos conversando sobre essa questão da vocação, da importância do leigo, do trabalho. Aliás, vamos entrar ainda nesses detalhes todos, mas agora nós vamos ver um VT de uma teóloga, Maria Clara, e ela vai falar um pouco sobre a importância dos leigos, né? Como é que a gente pode, a partir deste VT que nós vamos assistir, entender um pouco melhor esta possibilidade de ser testemunho dentro da igreja ou, claro, fora dela. Acompanhe comigo. Leigos têm, quer dizer,
tem a seu favor, tem como traço fundamental, constitutivo da sua identidade, o seu batismo, né? E pelo batismo nós somos incorporados à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes é uma concepção meio diluída do batismo, como se o batismo fosse um detergente, apaga a manchinha, muito mais do que isso. O batismo não apaga a manchinha, o batismo faz de nós potencialmente outros Cristos, né? Bom, então a gente não pode ter medo de assumir um protagonismo ativo dentro da igreja, junto com os sacerdotes, junto com os pastores, claro, né? Em comunhão com eles. Ninguém quer ser franco atirador, mas, quer dizer, os leigos têm que se formar bem. Por isso que lá no curso de teologia agora nós temos, a maioria dos nossos alunos é leigo, a maioria esmagadora, a maioria mulheres também, né? Então tem muitos leigos procurando os cursos de teologia, sedentos de uma formação mais sólida, né? De uma formação teológica mais profunda. Para quê? Para poder servir a igreja, né? Para poder servir o mundo. Então, acho que nós, leigos, temos que contribuir, sim, nesse serviço intraeclesial. E fora isso, temos que impregnar de evangelho os ambientes seculares, né? Então, na profissão, na família, né, na política, os leigos têm mais que nunca dar testemunho daquilo que acreditam, né? Estar no mundo, isso desde a Carta de Ogneto, do IV século, quando vai definir os cristãos, diz: quem são os cristãos? Bom, os cristãos são aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo, né? Aparentemente são iguais a todos os homens, se comportam da mesma maneira, crescem, estudam, trabalham, se casam, constituem família, fazem política, mas, quer dizer, o diferencial é aquilo que os anima, aquilo que os motiva a estar onde eles estão e a fazer o que eles fazem. Sinal, sal da terra, fermento na massa, tudo isso, né? Eu acho que os leigos são, talvez eu diria que nunca foi tão importante a participação dos leigos como nesse momento que a igreja está vivendo. Olha só que testemunho, não, olha, que participação interessante dessa teóloga Maria Clara, que é muito conhecida em toda a igreja do Brasil pelo testemunho que ela dá e pelos artigos que ela escreve, pela maneira como ela ajuda a igreja a entender esse papel do leigo, e como ela disse ali no curso de teologia, no Rio de Janeiro, se não me engano, a maioria é leiga, né? A maioria é leiga, e esta maioria, grande parte dela, mulheres, que acreditam no seu protagonismo enquanto pessoa, na contribuição que ela pode dar para a nossa própria igreja. E uma das coisas interessantes que ela disse é sobre essa questão do diferencial que nós somos chamados a ser. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a ser o diferencial dentro da sociedade. Um diferencial de luz, de força para as outras pessoas. Então, se nós somos leigos fiéis, nós saberemos qual é o nosso papel dentro da sociedade. E outra coisa que ela fala é sobre o batismo. Né, a importância do batismo que nós temos, né? Como que você vê essa questão do batismo hoje, o papel que o batismo nos ajuda a desempenhar? Bom, o batismo é o primeiro sacramento. A gente não pode receber nenhum outro sacramento se não tiver recebido primeiramente o batismo. Uhum. E o batismo é o que nos torna cristãos. E é a primeira vez, é o primeiro momento em que a gente permite que Deus haja na nossa vida. Na Igreja Católica nós temos o costume de batizar recém-nascidos, então os pais tomam essa responsabilidade de permitir que Deus faça parte da vida dessa criança. E a partir daí a gente tem que se tornar testemunhos dessa fé que a gente tem. E ser cristãos em todos os ambientes, na família, no trabalho, na escola. A gente não pode ter receio de declarar a fé que você tem. É lógico que você não precisa ser agressivo com isso. Não, porque eu sou católico e o certo é ser católico, claro que o resto está né? tudo errado. Não, mas você deixar claro que você é católico, que você... É o respeito que tem que ter exato, com as outras e que também. você respeita as outras pessoas, sem ter a presunção de dizer que você está certo e o resto está errado. Ela falou uma coisa interessante sobre o curso de teologia. Eu fiz curso de teologia também, pela paróquia. Na época foi eu, o Toninho e mais alguns paroquianos. A gente fez no sábado de manhã. Foi uma coisa... eu achei muito... Eu fiz esse curso sem nenhum tipo de compromisso de escola, digamos assim.
Eu fui lá simplesmente para conhecer, para saber. E eu achei uma coisa aprendi muito com isso. Mudou a minha maneira de encarar a fé. Ah, é? Mas porque você houve um amadurecimento, talvez? Sim, sim. A maneira Isso, a maneira de como entender certas coisas, de agir. Isso foi para mim uma experiência muito interessante, muito interessante. E eu fiz isso eu já agia há muito tempo na pastoral do batismo, e a gente fez isso como uma espécie de preparação para a pastoral do batismo também. E achei isso uma experiência fantástica. Aprendi muito com isso. Interessante. A gente até pode voltar nisso em relação à questão da fé, porque eu acho que, inclusive quando o Papa, ano passado, aliás, hoje o Papa Emérito Bento XVI, ele promulgou aquela carta encíclica Porta Fidei, justamente para nos ajudar a entender um pouco a questão da fé. E eu acho que hoje a gente precisa, de fato, ainda mais, trabalhar um pouco melhor isso, como que nós hoje vivenciamos a nossa fé dentro da igreja. Porque, claro, que existem as devoções populares, tudo aquilo que nos ajuda e nos fortalece, sem sombra de dúvida, pela nossa própria formação. Mas, além disso, o que pode abastecer um pouco mais a nossa vida, que dados da nossa fé nós precisamos trabalhar melhor. Nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouco, no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, brevíssimo mesmo, e eu deixo você, para esse intervalo, um recado que o Gildo vai dar para você. Até daqui a pouco. A paz, a alegria do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que bom saber que você está sintonizado aqui na Rede Século XXI. Que bom saber que você acompanha a nossa programação. E com certeza, a programação da Rede Século XXI tem ajudado você na sua caminhada, no seu dia a dia, não tem? Com certeza, as orações que aqui fazemos na Santa Missa, a oração do Santo Terço, a oração da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, tem ajudado você e a sua família a se fortalecer na fé, a dar os passos a cada dia, não é verdade? Imagine você sem essa luz de Cristo, porque a Rede Século XXI, a TV Século XXI, é uma luz, a luz de Cristo que invade ali os lares, as casas das pessoas, onde as pessoas se encontram com Deus através da programação da Rede Século XXI. Imagine você sem a Rede Século XXI. Seria tão ruim, não seria? Então nós não podemos deixar apagar essa luz de Cristo. Nós precisamos de você, com as suas orações e principalmente também com as suas doações. Você sócio que recebe a nossa revista Brasil Cristão, que ainda não fez a sua contribuição neste mês, por favor, pegue o boleto, vá a uma casa lotérica, faça, ou através da internet online, faça a sua contribuição nesse mês. Não deixe para o último dia, nessa semana, hoje ainda dá tempo de você fazer a sua contribuição. Ah, mas eu não tenho um boleto aqui, a revista extraviou, não chegou para mim, eu perdi a carta do Padre Eduardo, não tenho um boleto. Como que eu faço? E quero ajudar. Entre em contato conosco. Nós vamos dar todas as informações para que você possa fazer a sua contribuição. Ah, eu gostaria de ajudar, mas eu não sou sócio, não quero me tornar sócio. Não tem problema. Ligue para nós, nós vamos passar o número de contas para que você ajude a Associação do Senhor Jesus a manter essa luz que está levando a mensagem de Cristo. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas tristes, machucadas, quantas pessoas deprimidas, e a Rede Século XXI é você ajudando, é você resgatando vida, é você resgatando famílias e jovens. Nesse mês de agosto nós temos uma data especial, é o aniversário do programa Louvemos o Senhor. São 18 anos de evangelização, 18 anos que aos domingos aqui na Rede Século XXI é um domingo de louvor, onde tem música, tem adoração ao Santíssimo, tem pregações, tem a Santa Missa. É um domingo muito especial para a família. Você que é aqui de Campinas, de região, você é do Brasil, venha conhecer aqui os nossos estúdios, venha fazer parte conosco desse grande evento, programa Louvemos o Senhor, que acontece todos os domingos. Nós contamos com você, querido sócio, nós precisamos de você e juntos vamos continuar levando a luz de Cristo. Continue com a Rede Século XXI.
Pois é, você viu aí o recado do Gildo sobre esta sua participação. Uma das coisas mais interessantes aqui no nosso trabalho é que a gente percebe o quanto as pessoas são generosas em relação à sua doação, à sua participação. E esse projeto de evangelização, não só que a gente faz na nossa paróquia, nos nossos trabalhos, mas aqui, pelos meios de comunicação social, ele é muito importante. Você vê que tem pessoas de tantos lugares, não é? Do sul do Brasil, do norte, nordeste, que sempre estão em contato com a gente. E é muito bonito isso porque só é possível esse trabalho pela sua doação, pela sua participação. E eu já começo lembrando as pessoas que já ligaram, fizeram a sua participação, apresentando seus pedidos de oração. A Maria Aparecida Ernesto de Barros, ela é de Campinas, aqui próximo de nós, de Valinhos. Ela pede oração por ela mesma, pela cura de sua saúde, né, pela melhora da sua saúde, e por uma graça, por Daniel de Barros Dias e outras intenções que ela apresenta aqui. Nós vamos colocar ali daqui a pouco aos pés do Sagrado Coração. A Amélia Catarina de Araújo Barbosa, ela é de Itatiba, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pelo esposo José Rubens, filhos e netos. Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, ele é o nosso assíduo telespectador aqui da Rede Século XXI. Ele pede oração por ele mesmo, pela recuperação de Pedro Pereira, e também pede pela recuperação de Anderson de Almeida Rato, pela alma de Dalva Lopes Cardoso e pela comunidade de Botujuru e todos aqui da Rede Século XXI. A Elaine Garcia Martins Brito, ela é daqui de interior de São Paulo, de Campinas, pede oração pela saúde de Luíde. Também Francisco Wagner Silva Lima, ele é de Barbalha, no Ceará, e pede oração pelos estudos acadêmicos e também por sua vocação e por toda a família. Ele não fala especificamente qual a vocação, mas a gente vai rezar, independente disso, vamos colocar o seu pedido de oração ali. É o Francisco Wagner Silva Lima. E Yolanda Mafalda Fabre, ela é de Jaguariúna, aqui também no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pela sua visão e também por todos os seus familiares. Sueli Aparecida Gaino, ela é de Ipeúna, no interior de São Paulo, em ação de graças pelo seu aniversário hoje. Parabéns, Sueli, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e muita força, como você apresenta aqui no seu pedido. Que Deus te dê muita força mesmo. A Margarida de Souza Bernardo dos Santos, ela é de Campinas, interior de São Paulo, em ação de graças pelo aniversário do seu neto Lucas, pois no último dia 16 ele completou 3 anos de idade. Que Deus abençoe. E ele ainda não foi batizado, ela pede, tá vendo só, pede a graça do batismo, tá vendo, Delfim? É uma especialidade sua aí, ó. Ela pede a graça do batismo, né, para que a criança de fato seja batizada. E vai ser sim, com a graça de Deus. Também a Terezinha Argina da Cruz Matias Linhares, ela é também do Ceará, de Penaforte. Ela pede oração por Juliana, Cleide, por cura e libertação, por depressão, etc. E vários outros pedidos aqui, a gente vai apresentar. E por último, o Osiel de Matos dos Santos, ele é aqui de Valinhos, ele pede oração por ele mesmo, pede por sua esposa Patrícia, pelo seu filho João Vitor, pede por Maria e Antônio, por Benedito e Luísa, outras orações, e coloca também pela necessidade de todos os seus familiares. Esses pedidos de oração, a gente aqui até toma um tempo para ler, porque a gente acredita muito nisso. Eu, particularmente, gosto muito disso, porque é um sinal de que a gente pode fazer por você em retribuição, eu até diria, pelo fato de você ser sócio evangelizador. A gente coloca a oração porque a gente oferece aquilo que a gente pode fazer de melhor. Eu, como padre, o que eu posso fazer de melhor por você? Rezar por você, colocar isso de maneira muito bonita na oração. E quando a gente fala de oração, eu acho, quando a gente lê esses nomes aqui, Delfim, como eu falo, eu gosto muito porque é uma maneira de a gente estar com as pessoas. Eu acho que hoje a gente tem que redescobrir esse dado da oração na nossa vida, né? Você vê como importância isso, essa questão da oração? Sim, a oração ela é importante. Tanto as orações que são padronizadas, né? Como o Pai Nosso, Ave Maria, e como aquela oração que você não precisa falar absolutamente nada. Exato. Que você simplesmente para e pensa, né? Deus age em mim, por exemplo. E você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Indo para o trabalho. Indo para o trabalho, dirigindo. Quando você comete algum tipo de deslize, você para e pensa e fala, opa, Deus age em mim. Então, isso é oração. E isso é importante. Oração é você tomar consciência
de que Deus existe e que você faz parte disso. É igual aquilo que ela disse no batismo, né? A gente, quando a Maria Clara fala naquele texto que a gente viu, no VT que a gente viu, perdão, ela fala justamente isso. Nós somos outro Cristo, né? A oração ela nos faz perceber essa dimensão dessa nossa intimidade com Deus. Eu acho isso muito bonito, né? Isso é muito importante. A gente não precisa... É bom que se tenha um momento de oração, que você reserve eventualmente um momento para você rezar e tudo. É bom que se tenha isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente pode rezar em qualquer hora. Claro, qualquer hora. Porque essas orações tradicionais, nós aprendemos isso na nossa formação, né? Isso. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende, eu acho que até os pais, quando católicos ou de outras religiões também, eu acredito nisso, ficam muito felizes quando você começa a rezar, né? Ensinam essas orações tradicionais. Mas o que você disse é importante também. Até eu dizia isso domingo na homilia, eu acho que foi domingo agora na homilia, eu falava assim, que às vezes as pessoas esquecem esse estar com Deus, sem precisar ter uma fórmula. Uma fórmula, isso. Isso é bonito porque a gente tem que redescobrir esse momento de intimidade mesmo com Deus, sem precisar. Se não sai a oração dali, tudo bem, né? O importante é que você, olha, eu reservei esses 5 minutos, 10 minutos para estar com Deus, Exato. não é? Agora, no bloco anterior a gente falava a questão da fé, e você disse uma coisa assim, de que você mudou um pouco a compreensão da fé, né? Você acha que hoje a gente tem essa dificuldade, as pessoas têm essa dificuldade de perceber a sua fé, como agir com a sua fé? Você acha eu acho que tem, todos nós temos, eu ainda hoje tenho. Eu inclusive não me considero uma pessoa, eu não acho que a minha fé seja uma fé muito... aquela que deveria ser. Aquela que deveria ser. Que a gente fica almejando, eu tenho que ser uma fé como aquela pessoa. Isso, a gente ouve e fala assim, não, você tem que confiar plenamente em Deus, se entregar totalmente a Deus. Eu não consigo fazer isso sempre. Não é uma coisa muito fácil. A gente tem que... E isso denota o quê? Denota o seguinte, que a minha fé é pouca ainda. Eu acho que precisa ser lapidada, isso. A nossa fé, todos nós. Todos nós, isso. Tem uma passagem que quando pergunto para Jesus Cristo qual era o maior mandamento, ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então a fé não pode ser cega, a gente tem que entender a fé. Ela tem que ser uma coisa racional. Não que a gente vai conseguir explicar isso, mas a gente tem que procurar buscar as razões que nos levam a ter fé. Existem razões para isso. Claro, e a gente tem que descobrir isso. E a gente só consegue descobrindo isso indo atrás, estudando, aprendendo. Você sabe que ontem no curso de ministros lá na paróquia, eu falava justamente isso. Como coincidiu. Nós precisamos ter o mínimo de razão para entender essa questão da fé, como você disse. Eu dizia justamente isso, olha, nós não podemos ficar naquela coisa assim, de que a fé ela é algo que está lá em cima, né? De que você agora vai viver na sua fé, você vai ser uma pessoa sem pecado, sem erro, sem limitação. Não, eu acho que o cotidiano nos mostra um pouco como que a gente tem que viver isso, né? Na realidade que nós estamos vivendo, e por isso ter consciência de fato da sua fé. Uma coisa que você disse, assim, a gente acha que tem pouca fé, ou talvez, como eu disse antes, precisa ser um pouco mais lapidada. Eu acho que quando a gente reconhece isso, é sinal de que a gente percebe o quanto nós somos dependentes de Deus, né? Olha, eu tenho minha fé, precisa trabalhar um pouco melhor isso, mas tem alguém em quem eu posso confiar em relação a isso. Por isso que eu acho que quando a gente começa a discutir melhor essa questão da fé, perceber melhor essa questão da fé, eu acho que a gente caminha com mais tranquilidade nos nossos trabalhos, né? Sem sombra de dúvida. Agora, batismo, né? Eu queria entrar nessa questão do batismo, nós começamos já a falar sobre isso. Você acha que hoje as pessoas, por exemplo, quando você está lá na pastoral do batismo, quem está lá, você percebe, as pessoas têm ainda uma dificuldade para compreender isso, estão lá, de fato, de livre e espontânea vontade, como é que você percebe isso, nessa experiência que você tem? Então, a maneira como a gente trata a pastoral do batismo hoje, eu não acho que seja a maneira mais adequada. Mas também não vejo outra maneira possível de fazer isso. Porque as pessoas vão procurar o batismo para os seus filhos e tudo mais, e aí elas são convidadas a fazer um encontro de batismo. E esse encontro dura o quê? 2 horas, 3 horas talvez. Em 3 horas, você falar sobre a importância do batismo, você falar sobre a fé, não dá.
Eu acho muito pouco, muito pouco. O que a gente tenta fazer com isso? Mas eu nunca desisti. De vez em quando a gente algumas vezes quando eu vou para esse encontro, eu fico pensando, puxa, hoje eu não estou... Estou muito bem para falar. Não estou muito bem para falar. Não sei o que eu vou, mas eu vou. E me coloco à disposição. E todas as vezes que eu vou, quando eu volto, eu sinto que eu fiz o que tinha que ser feito. Mas o que a gente tenta fazer nesses encontros? A gente tenta sensibilizar as pessoas de que elas precisam entender o porquê que elas estão fazendo aquilo, por que o batismo é importante, por que é importante a gente permitir que Deus faça parte da nossa vida. Porque Deus, como eu costumo dizer lá nessa frase, Deus ele não interfere na nossa vida, Ele respeita a nossa liberdade. Ele só vai interferir, Ele só vai agir na gente se a gente permitir. E o batismo é o início disso. Mas a maioria das pessoas que frequentam esses encontros e tudo mais, a gente percebe que estão lá simplesmente para cumprir um ritual. Ou então uma exigência que a igreja faz. Tá? Mas mesmo assim, mas de vez em quando, eu acredito que todas as vezes, pelo menos tem uma pessoa que vem conversar com a gente depois e você percebe que você sensibilizou essa pessoa. Nossa, mas então, isso é interessante. Então, né? isso é interessante. Então é comum a gente ter lá, por exemplo, 100 pessoas. A gente conversando lá com 100 pessoas. E normalmente sempre vem um ou dois que vem conversar com a gente, perguntar algumas coisas. Então você percebe que essa pessoa foi sensibilizada. Então isso é um ponto de partida. Aliás, o batismo é um ponto de partida. É o que nos dá início dentro da igreja, exato. dentro de uma comunidade cristã. Então, se a pessoa toma, se nesse momento você consegue sensibilizar a pessoa e a pessoa consegue perceber que ela tem que fazer alguma coisa, não basta ela falar, ok, eu permiti que Deus agisse na minha vida, mas se isso não transformou a minha vida, não serve para nada. Mas é interessante você colocar isso porque às vezes nós temos uma noção, e eu acho que até isso que você diz é importante, às vezes nós precisamos encontrar uma outra maneira de chegar até as pessoas. Quer dizer, será que a exigência só do curso, quer dizer, será que isso é suficiente, não é? Eu trabalho nessa pastoral já, eu não me lembro quanto tempo faz, eu era solteiro ainda, vou fazer 35 anos de casado, então faz bastante tempo. Há pouco tempo. É isso. Há pouco tempo. E durante todos esses anos é um processo, no início eu era muito agressivo, algumas vezes eu falava algumas coisas e as pessoas vinham conversar comigo, eu não gostei daquilo que você falou. Durante o próprio encontro, algumas pessoas, porque eu sempre permiti que as pessoas falassem, nunca que as pessoas me interrompessem e falassem, então mesmo durante aquele momento, a pessoa levantava a mão e tudo mais, e falava, olha, não concordo, eu não gostei da maneira como você colocou isso. E aí eu parava para pensar e falava assim, de fato, isso gera, a maneira como eu falo pode gerar um outro tipo de entendimento. Claro. E a gente tem que aprender a fazer isso. E isso a gente só aprende quando as pessoas interagem com a gente, se a gente permitir que as pessoas interajam. E também assim, é uma oportunidade que a gente dá de as pessoas dizerem aquilo que pensam, e, claro, sem dúvida, e até para rever algumas coisas, né? Sim. Então, nós estamos conversando sobre essa questão do batismo. Nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, continuando sobre essa questão do batismo, da nossa vocação e do papel do leigo dentro da igreja. Esse intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só.